Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos, muito bom dia. Se você está nos vendo durante o dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você nos assistir. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, através das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano, para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexão, para mais um momento de prece, para mais um momento de comunhão com a divindade. Você é nosso convidado, você é nossa convidada para participar conosco desse nosso momento em que a gente busca sintonizar com a divindade, esse nosso momento em que a gente busca fazer uma reflexão positiva a respeito da vida, a respeito das lições do Evangelho. Estou aqui direto de Campo Maior, zona rural de Campo Maior, improvisando para que a gente não deixe de estudar juntos. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, para que a gente possa junto aprender um pouco, junto a gente possa crescer um pouco mais através dessa nossa comunhão de ideias, dessa nossa comunhão de pensamentos. Então vamos hoje estudar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tópico já foi iniciado ontem. Nosso querido José Otávio iniciou o tópico A Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. É o título, bom dia Tamires, é o título desse nosso tópico que nós estamos estudando, nesse nosso subtítulo, Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Como é um tópico um pouco extenso, ele foi dividido em duas partes. Ontem o José Otávio fez a introdução e hoje eu vou fazer a conclusão desse nosso estudo sobre a ação da prece. E por falar em prece, nada melhor do que a gente começar orando, a gente começar agradecendo, a gente começar o nosso dia sintonizando com os benfeitores espirituais, com a energia divina, através do nosso pensamento. Então, vamos dirigir o nosso pensamento ao alto, buscando nos sintonizar com a divindade, buscando sintonizar o nosso pensamento com os benfeitores de luz, para que o nosso dia possa ser abençoado. Nós aproveitamos primeiro para agradecer as bênçãos divinas, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de crescimento que nos é dada em cada instante. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça em cada instante de nossa vida. Que as bênçãos do amor de Deus possam envolver a toda a humanidade em vibrações de paz e de amor. Que assim seja. Bem, como eu falei ainda há pouco, para quem ainda não viu, nós vamos continuar a leitura do capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, num tópico que chama A Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Se a gente for parar para pensar, é um tópico, é uma passagem do Evangelho que tem alguns aspectos técnicos, filosóficos. É uma passagem do Evangelho que tenta nos fazer entender o mecanismo da prece. Como é que a prece ela é executada e como é que a sua eficácia se processa. Então, esse que é o propósito. Algumas pessoas podem achar que não preciso disso para fazer uma prece, para fazer uma oração, para rezar. Eu não preciso de entender o mecanismo da prece. Eu não preciso entender como ela se executa, como ela se realiza. Se a gente for parar para pensar, não é necessário tanto. É só uma questão de entender a vida, de entender as leis da vida. Mas quando a gente entende o processo da prece, todo o mecanismo de funcionamento da prece, é claro que ela passa a ter um significado diferente. E ela pode ser ainda mais forte, ela pode ser ainda mais eficaz. O resultado pode ser ainda mais... pode ser um resultado mais nítido, mais perceptível. Porque
ela não é feita a partir de crendices. A gente entende todo o mecanismo e assim a gente sabe o que pode e o que não pode. É porque às vezes, através da prece, a gente pede o que não pode. A gente pede o que não é possível. A gente pede o que não é necessário. Então, muitas vezes, a gente também faz, através da prece, apenas uma sequência de sons, uma sequência de palavras, sem nenhuma profundidade, sem nenhum tipo de emoção. Então, essa passagem serve para nos fazer entender que a prece, com a sua eficácia, ela só é possível quando há emoção, quando há comprometimento, quando há entrega. Porque é essa entrega, esse comprometimento que move as energias divinas, que move as forças universais. Então, se a gente não tem comprometimento com a oração, se a gente não tem comprometimento com a prece, se não tem entrega, se não tem emoção, a gente pode perceber que não tem eficácia. É como você está em um campo aberto e tem uma pessoa, como eu estou aqui, né? Tem uma pessoa distante que você quer chamar. Então, se ela estiver distante, se você falar baixo, a voz não chega lá. Porque não houve força, não houve empenho. Já quando eu me dedico através do esforço de um grito, da minha voz, quando ela é elevada, ela chega até a pessoa. Então, assim é o mecanismo da prece. O mecanismo da prece, ele envolve esse nosso comprometimento. Então, para minha voz chegar num campo aberto a uma pessoa distante, o meu grito vai fazer com que a força chegue lá da minha voz, da minha palavra. Já com a prece é semelhante, a gente pode fazer uma comparação, uma metáfora. A força do pensamento, a força do comprometimento, a dedicação, a fé move as energias divinas até chegar ao nosso propósito, até chegar no nosso objetivo. Então, isso é o mecanismo da prece. E ontem o José Otávio começou a explicar esse tema. E hoje a gente vai continuar a partir do tópico 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá Kardec diz assim: se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, vê-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Então Kardec começa fazendo uma distinção entre os males da Terra. Diz que há males e que a gente não consegue evitar. Por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha fé, fervor, existem situações que nós chamamos de mal que a gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar quando a lei de causa e efeito tem que se processar. Se nós cometemos uma atitude maléfica, uma atitude inapropriada em um momento anterior, nós vamos ter que colher. Isso é da lei. Se a gente disser assim, Senhor, eu não quero que seja aplicada a lei de causa e efeito. Eu não quero que seja aplicada a lei de causa e efeito. Não tem como. Deus não derroga as suas leis. Então, se a gente tiver que passar por alguma situação para resgatar os nossos erros, vamos ter que passar. Assim como processos naturais da vida. Se a gente disser assim, Senhor, eu não quero que nunca mais o sol apareça. Isso nunca vai acontecer. Está muito quente, está muito calor, eu estou me sentindo... estou me sentindo com uma temperatura muito alta, está me fazendo mal, não quero que nunca mais o sol apareça dessa forma aqui no Piauí. Não tem como. Então, por mais que eu ore, isso nunca vai acontecer. Senhor, eu não quero que a lei de gravidade me atinja, eu não quero mais andar, eu quero flutuar. Não tem como. Então não é tudo que a gente pede que é executado. É tudo o que pode ser executado, sim. Então,
A gente não pode evitar o processo de envelhecimento, por exemplo. E no processo de envelhecimento, a gente não pode evitar uma dor que aparece, a gente não pode evitar uma doença que surge no processo natural de desgaste do organismo. A gente não pode evitar a morte, nem a nossa, nem a de nossas pessoas queridas. Em algum momento vai acontecer. Então, situações que nós chamamos de mal, que na verdade são processos da natureza, são processos da vida, mas que nos atingem, que nos atingem a emoção, que nos fazem sofrer, que nos inquietam, eles não podem deixar de acontecer. Agora, existem situações, sim, que estão sob o nosso controle. Então, que depende da nossa conduta. Depende da nossa conduta. Então, coisas, por exemplo, que a gente realiza sem preocupação com as consequências, isso pode nos trazer o mal. Coisas que a gente faz através de excessos, de abusos, como nessa época do ano, Natal, Réveillon, em que a gente se entrega a vários tipos de abusos. Então a gente poderia ter evitado muitos males, muitos acidentes, muitas doenças, a gente pode evitar. Então primeiro Kardec faz essa distinção entre os males que a gente pode evitar e aqueles que a gente não pode. Então faz-se, portanto, evidente, continuando a leitura, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. A dor que você passa, meu irmão e minha irmã, a dor que eu passo, a dor que nós passamos, a grande maioria delas é resultado da nossa incúria, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de zelo, dos nossos abusos, dos nossos excessos. Então nós podemos evitar a grande maioria dos males que nós passamos. O homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Então tem coisas que, se tivéssemos sabedoria e prudência, poderíamos evitar. Não menos certo é que todas essas misérias resultam de nossas infrações às leis de Deus. E que, se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se o mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem de sua maneira de proceder? Então a gente tem males que a gente não pode evitar, mas a gente poderia, se tivesse bom senso, sobriedade, humildade, a gente poderia evitar muito dos males que nos atingem na terra, na vida. Ora, aqui se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Então, às vezes, a gente, através da prece, a gente sai fazendo pedidos para coisas que estão sob a nossa responsabilidade. A gente deixa de ir atrás das coisas que podem ser significativas para a nossa vida e a gente espera que Deus resolva isso. Tem gente que é muito acomodado através da prece. Vamos refletir sobre isso. Né? Faz o pedido e quer que as coisas se resolvam sem ir atrás. Através da prece, nós comunicamos com as forças divinas da criação. E essas forças divinas
nos injetam o ânimo, nos ajudam a ter discernimento, clareiam a percepção da vida, dos fenômenos que acontecem ao nosso redor, para que a gente possa tomar as medidas necessárias para a nossa vida. Então a decisão é nossa, a responsabilidade é nossa. Mas com a prece nós somos envolvidos do estímulo, envolvidos do apoio, do amparo, para que nós possamos tomar as condutas que sejam apropriadas à nossa vida, que sejam apropriadas à nossa existência. Então não é uma questão de passe de mágica, não. Não é uma questão das coisas se resolverem magicamente, não. É uma questão de nós, através da comunicação com os amigos espirituais, de nós, através da nossa comunicação com a divindade, buscarmos o apoio para que nós tomemos as melhores decisões para a nossa vida, para que nós realizemos a melhor conduta para nossas vidas. Esse é o propósito, é um dos grandes propósitos da nossa prece, da nossa oração. Vamos ver aqui, já temos aqui acho que algumas participações. Deixa eu ver aqui. Cristiane, quando vai ter o estudo sobre mediunidade da infância? Cristiane, eu não sei, viu? Eu acho que é o pessoal da casa, da direção da casa, que pode lhe responder isso, né? Então, é um tema interessante, né? Mediunidade infantil, mas eu não sei se tem algum tipo de planejamento nesse sentido, tá? Não posso lhe responder. Grace Castro, tem coisas que são inevitáveis, mas necessárias para crescimento. Daí vem o diálogo com a prece. Essa observação que ela colocou é muito interessante. Então, até para isso a prece é imensamente útil. Existem coisas que não são possíveis nós evitarmos. Mas para essas coisas a gente, através da prece, se mantém em pé, se mantém firme, se mantém com a vida estimulada, não se deixa abater. Então, quando a doença chega, quando uma perda acontece, quando um conflito surge, aí a gente percebe que a prece nos renova as forças, a prece nos equilibra, a prece ameniza as nossas aflições e inquietações. Juliana, o samaritano está com atividade na casa ou é apenas pelas redes sociais? Está há um tempo fora de Teresina. Juliana, ainda não voltaram às atividades presenciais no samaritano. Os nossos esforços estão sendo feitos a partir das redes sociais por conta de uma responsabilidade social de a gente evitar situações que possam facilitar o contágio da Covid. Então, por conta disso, as ações das redes estão sendo feitas através das redes sociais. Pois bem, então a gente percebe assim que a prece ele tem essa possibilidade de nos manter sintonizado com os benfeitores celestiais. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente segue a nossa vida no modo automático. Não sei se é assim com vocês, mas acontece muito de nós acordarmos de manhã, a gente já sai para trabalhar, quem tem filho para arrumar já vai arrumando, ajeitando o café, ajeitando a casa, é tanta coisa para fazer, o dia todo repleto de atividades, tem trabalho, às vezes a pessoa estuda, às vezes a pessoa realiza alguma atividade fora, e aí quando vai dormir, tarde da noite, cansada, exausta, e às vezes a gente não tem nem tempo de rezar. A gente acaba não dando espaço para isso nas nossas vidas. Então, a prece não se mede pelo número de palavras, a prece não se mede por uma formalidade, mas é muito bom se a gente tem a oportunidade de um momento no nosso dia, seja ele de 1 minuto, de 2, 5 minutos, pelo menos em que a gente possa mentalizar a ação dos benfeitores espirituais em nossa vida. Então, se a gente tiver a possibilidade de parar um pouco dessa nossa correria, às vezes a gente não se permite. Nós vivemos em um ambiente que
exalta uma alta produtividade, no sentido que a gente não pode parar nem um pouquinho. É sempre alta produtividade. Mas a gente deixa de produzir os valores internos em alguns momentos. Então a gente vive em alta produtividade externa, mas a gente não para um pouquinho para perceber a necessidade de interiorizarmos também, de refletirmos, de meditarmos. A gente às vezes não para, a gente vive o tempo todo na tomada 220 volts direto e a gente deixa de viver uma vida espiritual. Isso nos desgasta, isso nos estressa, isso nos angustia. Então é preciso que a gente também, às vezes, dedique momentos à reflexão, à meditação, que a gente dedique momentos ao estudo, a uma leitura edificante, uma mensagem. E tudo isso é interiorizar. Tudo isso favorece a sintonia com os benfeitores espirituais, com os emissários celestes. Então, por isso é importante a gente ter momentos de repouso da mente. Não só para a gente descansar e dormir, não, mas repouso da mente para a gente fazer com que a nossa mente possa receber essa sintonia com os benfeitores espirituais. Então, nós somos muitas vezes condicionados a essa ideia de que é preciso ter alta produtividade o tempo todo, no sentido externo, sempre voltado para coisas externas. Mas a gente não para em alguns momentos para refletir sobre a necessidade de nós termos momentos de interiorizar a nossa mente, de voltar a nossa mente para dentro, não só para as coisas que nos cercam, mas para nosso interior. Então a ação da prece ela pode ser útil nesse sentido. Então, continuando aqui a leitura, eu acho essa passagem muito boa, porque ela nos faz essa reflexão. Olha, tem coisas que a gente não pode evitar, mas tem coisas que a gente poderia evitar se tivéssemos em sintonia com o alto, se tivéssemos em sintonia com os benfeitores espirituais. Eles nos inspirariam boas ideias, eles nos inspirariam boas resoluções, boas decisões, eles nos inspirariam calma, serenidade, tranquilidade. Então, daí a necessidade da prece, daí a necessidade da oração. Não tanto como palavras, mas principalmente como conduta de buscar essa sintonia, de buscar esse intercâmbio. Vai chegar um momento em que a gente vai andar por todo lugar o tempo todo tentando sintonizar. Às vezes, a gente anda sintonizado com um aparelho celular, por exemplo, né? Está no carro, às vezes está de passageiro e deixa lá um programa acontecendo, uma série. Às vezes a gente está no ônibus e está ouvindo um noticiário, a gente está sintonizado. Vai chegar um momento em que a gente vai andar o tempo todo sintonizado com os benfeitores celestes. A gente vai para o trabalho e sempre sintonizado para que a nossa conduta seja serena, seja tranquila, seja uma conduta correta. Vai chegar um momento que a gente vai estar em casa com a família e sintonizado com os benfeitores celestes. Então a prece não tanto como palavras, não tanto como apenas retórica, fala, mas a prece como sintonia, a prece como uma ação de contato, como uma oportunidade de intercâmbio com as forças espirituais. Então, continuando a leitura aqui, vou saltar alguns parágrafos porque o texto é longo e não tem como a gente explicar cada um deles. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber se pedir com fervor. O que ele está sempre certo? Essa ação bondosa dos amigos espirituais. Às vezes a gente quer se livrar do mal, né? O mal externo. Mas a gente não percebe muitas vezes que o mal está dentro de nós. O mal, quando a gente faz a oração do Pai Nosso e a gente diz assim, livrai-nos do mal, a gente muitas vezes pensa que o mal é externo. E o que essa passagem coloca para a gente é que, fundamentalmente, a prece pode nos ajudar a nos livrar do mal interno, da nossa ambição desregrada, do nosso orgulho, da nossa
vaidade distorcida, do nosso egoísmo. Então, dessas situações que comprometem o nosso desenvolvimento, dessas situações que prejudicam a nossa evolução. Então, quando a gente fala, livrai-nos do mal, Senhor, essencialmente é um pedido para que a gente se livre do mal interno, para que a gente possa ter paciência diante das dificuldades, para que a gente possa saber perdoar aqueles que falham com a gente, para que a gente possa entender os outros nas suas diferenças, sendo tolerante, para que a gente possa fazer o bem a quem precisa quando percebemos a necessidade no outro. Então tudo isso é livrar do mal, quando a gente busca essa sintonia com o alto, com a luz celeste, com os benfeitores espirituais. E aí continua a leitura. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimentos aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade, do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora unicamente, saem palavras, nunca os ímpetos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Existem pessoas então que reclamam que Deus nunca as escuta. Eu faço a prece, eu faço a oração e Deus nunca me escuta, Deus nunca me atende. Olha aqui o que os espíritos dizem. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. Porque não tem fervor, não tem devotamento, não tem dedicação. Então como se pode ter atendido uma coisa se não tem fervor, se não teve o devotamento, se não teve o comprometimento com aquelas palavras, com aquele pensamento, com aquelas ideias? Já aquele coração da pessoa piedosa, da pessoa que é generosa, da pessoa que é humilde, essas qualidades impulsionam a prece. Por isso que se diz que do homem de bem, da pessoa de bem, a prece é mais eficaz. E aí a gente observa nas pessoas que têm o coração bom uma serenidade. A gente observa nas pessoas que têm um coração bom menos inquietações diante das situações da vida. Porque elas conseguem assim sintonizar com o alto, elas conseguem assim sintonizar com os amigos da dimensão espiritual. E aí continua aqui a leitura. Por exercer a prece, uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então, os amigos da dimensão espiritual, eles nos abastecem dos fluidos, das energias, das forças de que a gente necessita quando oramos com fervor. Então, essa sintonia faz com que ocorra uma ligação. É como se houvesse um fio ligado entre a gente. E através desse fio a gente é recarregado com as forças de que nós necessitamos, que nós precisamos. Então é assim que se processa a ação da prece. Então, quando a gente sintoniza o nosso pensamento com fervor, com confiança, com convicção nas nossas palavras, a gente cria um vínculo forte, a gente cria um vínculo duradouro que faz com que nós possamos receber o apoio, o auxílio, a força, a energia, os fluidos de que precisamos. A Grace que coloca, através da prece, sinto uma energia maravilhosa. É uma prática, é uma troca. Então ela sintetizou bem isso aí. Então a gente consegue esse intercâmbio através da prece.
Por isso que quando a gente se entrega a esse hábito, quando a gente faz da prece um hábito, ele passa a ser uma necessidade. Então tem gente que não sabe ficar sem exercício físico, porque vira uma necessidade, o que é realmente bom para o corpo. Tem gente que quando começa a se alimentar bem, e aí tem alimentação saudável, e se ela muda a alimentação, passa mal, porque ela passou a ter uma conduta que lhe trouxe bem-estar. Do mesmo jeito é a oração. Quando a gente desenvolve o hábito da oração como um momento do dia, como uma conduta da nossa vida, então a gente passa a sentir um bem-estar. Não é todo dia que a gente está bem. Então tem dia que a gente está num dia como esse, um sol gostoso, um vento agradável, mas tem dia que não está bom. Não só do ponto de vista ambiental, mas também do nosso ponto de vista emocional, da nossa mente. Então a gente pode não estar bem num dia. A prece pode fazer com que a gente tenha renovado as nossas forças. Favorece essa ligação, favorece esse intercâmbio salutar com as forças criadoras do universo. E aí continua aqui a leitura. Está no pensamento o poder da prece. Então onde é que vai estar a força da prece? Onde é que vai estar a eficácia da oração? No pensamento. Valéria, que bom, Valéria, que você está gostando. Mara, eu já alcancei muitas graças, já consegui realizar muitos pedidos através das minhas preces e orações. Então esse seu testemunho, Mara, está sendo para a gente um incentivo. Então a prece, a oração pode ser para nós um mecanismo diário de renovação das nossas forças, um mecanismo cotidiano de fortalecimento. Alex, bom dia. E aí, então diz aqui Kardec, então está no pensamento o poder da oração. Do Rio de Janeiro, muito bem, Alex, seja bem-vindo. O poder da prece. Não é no lugar, nem é o momento que seja feita, mas é o pensamento. Então eu posso estar em qualquer lugar, a prece pode ser feita. Eu posso estar no carro, eu posso estar no trabalho, no meu ambiente de trabalho, na minha mesa de trabalho, eu posso estar na minha escola, não importa. O pensamento é o que favorece essa ligação. Isso nos renova, isso nos abastece, isso nos fortalece. A gente só precisa se entregar, a gente só precisa se doar a esse processo. A gente só precisa se comprometer com a fé, com a nossa oração. E aí, continuando aqui para a gente encerrar. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Olha aí, então, o ambiente é bom apenas para facilitar a concentração. Então, é mais adequado quando eu consigo ir para um lugar que eu possa me manter concentrado. Mas, independentemente do barulho, independentemente da situação, eu posso me concentrar. Depende da força do pensamento de cada um. A prece em comum, quando é feita com outras pessoas, tem ação mais poderosa ainda. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muito clamassem juntos e em uníssono. Vamos dar aquele exemplo que eu falei. Quando eu tenho uma pessoa distante, eu faço e eu grito para ela me escutar. Se tem mais pessoas gritando, o som é mais alto. E assim, quando a gente ora junto, a prece costuma ter mais fervor quando todos os pensamentos estão concentrados na mesma direção. Agora, se um fala para um lado, outro fala para o outro, um pede uma coisa, outro pede outra, não há uma uniformidade naquelas ideias, é claro que a prece não tem grande eficácia nesse sentido.
André, eu nunca me senti conectada fazendo orações decoradas. Eu sentia que precisava ser verdadeira, de coração, me conectar de verdade. Excelente essa sua observação, André. Então, às vezes, a gente precisa deixar a oração sair do coração. Tem muita gente que tem aquela prece decorada, né? Que faz a oração que aprendeu ao longo da infância, na juventude, principalmente quando criança, né? A gente aprende o Pai Nosso. Na nossa tradição católica a gente já traz a Ave Maria. Mas, às vezes, a gente faz apenas de forma mecânica. E como a Andrea colocou, às vezes a gente não se sente conectado. Parece que é algo automático, parece que é algo mecânico, sem comprometimento. Enquanto que a ação da prece, ela se faz mais eficaz, ela se faz realmente eficaz quando ela tem comprometimento, quando ela tem a vontade, quando ela tem a integração através do pensamento. Por isso que é importante a prece espontânea, a gente deixar a prece sair do coração. Mas é claro que algumas preces lidas também podem causar essa impressão. Essa semana, por exemplo, eu li uma prece no livro Luz da Oração, que foi psicografado por Chico Xavier, com vários espíritos através da mediunidade do Chico. E aí a gente lê aquelas preces, algumas poesias, e a gente fica encantado com aquelas orações, né? E aí eu lembrei, inclusive, aqui de uma poesia de João Cabete, que virou uma música, e que eu vou aproveitar agora o final do nosso estudo para falar essa poesia. É decorada, Andréa, mas eu acho tão linda, tá? Às vezes a gente encontra assim uma prece e a gente se compromete com cada palavra, a gente se compromete com cada expressão. E é isso que às vezes nos falta. E essa oração, ela diz assim: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem reformar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, por teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. É isso que a gente está precisando, né, meu irmão e minha irmã? Então vamos nos sintonizar através da oração, seja ela alguma oração que a gente conheça, seja uma oração que sai do coração de forma espontânea, para que a gente mantenha o nosso pensamento sintonizado com o alto, para que a gente evite os nossos abusos, para que a gente evite os nossos males, para que a gente evite os nossos excessos, para que a gente possa ter uma conduta mais equilibrada, como nos orienta o Evangelho. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nesse momento encerrando o nosso estudo desse nosso dia de hoje, agradecendo a todos pela participação. Grace, que participou, muito obrigado. Andréia, muito obrigado a todos. Que Jesus nos ampare. Não sei se iremos ter oportunidade de conversar nesse ano ainda, mas aproveito para desejar um ano de 2021 cheio de realizações positivas. Que Jesus nos inspire, nos ajude a ter paciência o tanto que for necessário para que nós possamos enfrentar essa situação difícil que ainda pode durar algum tempo. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela sua participação. Tamires. Então que Jesus nos ampare, nos dê serenidade. Nós precisamos de serenidade. Quando a gente sentir que a gente está perdendo a paciência, vai lá para um quarto, faz uma oração, faz uma leitura, para que a gente possa resistir, para que a gente possa pedir aos amigos espirituais
força para a gente, força para os profissionais da saúde que devem estar bastante exaustos, força para os nossos cientistas que estão atrás do tratamento, força para os nossos políticos para que tenham discernimento e tomem as decisões necessárias para aliviar esse sofrimento da nossa população. Tá? Obrigado a todos. Oh meu Deus, tantas manifestações carinhosas. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos proteja sempre. Tchau, tchau. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.